Olá, Rafael, boa noite. Você está me ouvindo bem? O áudio está bom? Vamos. Olá, Fabiola, seja bem-vinda. Vamos juntos hoje para mais uma live especial no Dia das Mães. Que bom. Vamos testando o áudio para ver se todo mundo está ouvindo bem, porque a internet às vezes tem essas interferências, ou no áudio, ou na imagem, essas coisas sempre acontecem. Então vamos aguardar um pouquinho mais. Thales, Marcela, que ótimo. Nossa convidada já está com a gente. Vou aguardar para ela entrar, para a gente começar. Para a gente começar a nossa fala com a nossa Marcela, que já está aqui. Vamos. Todo mundo está me ouvindo bem? Marcela, eu estou tentando lhe mandar o convite. Tem como você mandar para mim? Para eu te aceitar aqui? Não sei se você recebeu. Para você entrar comigo. Acho que agora vai dar certo. Olá! Olá! Que bom ter você aqui hoje. Estão me ouvindo? Tô ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo? Estou sim. Ai, que Tudo. bom. Seja bem-vinda. Muito Gratidão, bom ter amiga. você aqui. Falando hoje num Amiga, dia especial, que é um dia que exala amor, e hoje nós vamos falar sobre auto-amor, não é? As pessoas estão entrando, eu estou perguntando se eles estão ouvindo bem, eles estão dizendo que o áudio e o vídeo estão ótimos. Que bom. Então nós vamos iniciar fazendo a nossa oração. Eu convido a todo mundo que já está conectado, convido nossa Marcela, possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, para que possamos estar mais acessíveis aos cuidados do alto. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, necessitados do Teu auxílio, do Teu amparo. Que possamos, Senhor, nesta noite, participando desta live, ouvindo sobre um tema tão importante, que possamos meditar acerca desse amor que precisamos enviar para nós mesmos. E que possamos meditar acerca das tuas palavras, palavras que falam de amor, amor para conosco, amor para com o próximo. Abençoa a Marcela, convidada da noite, para que ela possa ser a tua porta-voz, para que da sua boca possa sair as palavras certas, para que encontre o espaço certo em nossos corações. E que essas palavras não fiquem apenas guardadas, mas que possamos nos sentir motivados para praticá-las no dia a dia das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, abençoe o mundo, que possamos compreender a tua mensagem e que possamos sentir a tua presença, não só apenas agora, nesse momento, mas durante todos os dias da nossa existência. Sê conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. A nossa palestra da noite vai ser com uma pessoa muito querida, uma pessoa
muito especial. Eu gosto muito dela, eu costumo dizer que ela é uma princesa. No jeito de falar, no jeito de cuidar das outras pessoas, de falar com as outras pessoas. E é uma alegria muito grande tê-la aqui hoje, falando com a gente, falando pra gente. É uma alegria muito grande poder estar aqui agora, aprendendo com você. Então, hoje nós vamos ter Marcela Falcão, que pertence, é trabalhadora, é pertencente do CR11, do grupo do CR11 de trabalhadores do Conselho Regional Espírita 11, daqui de Itabuna, e vai falar para a gente sobre um tema tão atual, tão importante, que é autoamor, sua vida em suas mãos. Meu bem, a palavra é sua. Boa noite a todos. Só confirmando, tudo ok no áudio? Estão me ouvindo? Estou ouvindo direitinho. Ok. Os testes que essa nova forma de estarmos juntos nos coloca para que a gente possa fazer o nosso compartilhamento aqui nesta noite da melhor forma possível. Desde já, agradecendo a Deus em primeiro momento por estarmos juntos, por todas as concessões que Ele nos faz em proteção, em saúde e em amor, para que a gente consiga seguir firme nessa jornada que é tão desafiadora. Agradecer a minha querida Cris e a equipe do Lar do Coração, que sempre me acolhe com muito carinho, sempre com muito amor, e a todos que vão compartilhar conosco destes momentos de troca. Eu sempre costumo dizer isso. Não é porque alguém se preparou e recebeu o presente de um tema para falar que esta pessoa é detentora de todo esse conhecimento, de toda a razão. É sempre um aprendizado nós estarmos juntos, é sempre uma oportunidade de crescimento para todos que aqui estão presentes, inclusive para mim. Então, é um motivo de muita alegria, ainda mais num dia especial como o de hoje. O nosso encontro era para ter acontecido há mais ou menos uns 15 dias atrás, né, Cris? Mas Isso. por questões meteorológicas, não foi possível acontecer no dia que estava marcado. E aí, quando começamos a pensar em uma nova data, qual seria essa data, logo me foi ofertada por Cris a possibilidade de fazer no final de semana. Então, eu pensei, por que não falar no Dia das Mães? Talvez as pessoas, enfim, possam estar nos seus compromissos, mas quem sabe também não seja uma oportunidade especial de falarmos sobre o amor. Por quê? Falar de auto-amor é, de forma direta, nós tratarmos sobre o amor. É impossível falarmos de auto-amor sem falarmos de amor. E nesse dia em que o maior dos amores que nós na carne, na terra, nessa experiência carnal, podemos experienciar, mesmo que ainda não de forma concreta, mas em potencial divino dentro de todos nós, é realmente muito emocionante. Então, é assim que eu me sinto, grata e emocionada por estarmos juntos nesta noite. Quando nós iniciamos uma reflexão a respeito do amor, do auto-amor, é imprescindível a gente falar sobre a nossa vida. Por quê? Porque o amor, ele é o alimento principal da nossa existência. Quando nos falta amor, a nossa vida, os nossos dias parecem que estão um pouco nublados, difíceis de serem vivenciados. Quando nós olhamos o mundo ao redor, e muitas vezes nós observamos na fala das pessoas, nossa, como está faltando amor. Está faltando amor nos nossos dias, amor no nosso mundo. Por isso, estamos vivendo momentos caóticos, individualmente e coletivamente. E quando nós falamos, pronunciamos essas palavras, emitimos esse pensamento, nós não estamos equivocados. Porque, de fato, quando o amor nos falta, individualmente, nas nossas relações, na sociedade como um todo, nós estamos vivendo realmente um caos.
né? Um caos nas nossas relações, um caos que já foi há muito colocado para todos nós que temos o contato com as obras básicas da doutrina espírita, quando em A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, nós encontramos a referência de que os tempos seriam chegados e nesses tempos novos, para todos nós que aqui estamos encarnados na Terra, vivendo essa experiência material, nós veríamos muitas coisas acontecerem, muitas coisas que nos assustariam, muitas coisas que nós questionaríamos se de fato estamos sendo regidos por um Pai maior. E esse Pai, que é amor, segundo o Evangelho de João, nos diz que para tudo entre o céu e a terra existe um porquê, uma explicação, uma condução. Então, nós não estamos vivendo os momentos que estamos vivendo por acaso. Nós não estamos vivendo as situações desafiadoras que estamos a todos submetidos de forma aleatória. E tenham certeza que nós estamos sendo protegidos e conduzidos a todo instante pelo amor de Deus por cada um de nós. A nossa vida, ela não tem sentido se nós não buscarmos a experiência do amor. Porque o amor, meus amigos, ele é uma construção. Não vamos nos enganar de que conseguiremos plenamente experienciar o que seja o amor se nós não nos permitirmos construir esse amor diariamente nas nossas vidas. Não é da noite para o dia, não é um passe de mágica, não existe uma receita de bolo rápida que nos coloque na condição de plenitude com relação ao amor. Até porque a felicidade, como nós sabemos, e está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, não ocorrerá e acontecerá de forma plena neste planeta que nós estamos vivendo, ainda de provas e expiações. Mas nós podemos, sim, ser instrumentos desta felicidade, deste amor, para todos que estão ao nosso redor, construindo assim, então, a nossa felicidade, o amor ao nosso redor. Não é um motivo para nós ficarmos parados, estáticos diante da vida. Pelo contrário, nós precisamos agir e atuar de forma dinâmica na construção do amor, na perpetuação desses sentimentos que nos aproximam do que nós mais desejamos intimamente, que é estar perto de Deus, daquele que nos criou. Porque o nosso caminhar é todo para o nosso Pai. Mesmo que em alguns momentos nós escolhamos caminhos mais difíceis de serem percorridos ou queiramos pegar alguns atalhos para, na nossa experiência, encurtar esse caminho, mas toda a nossa vivência, ela é direcionada para que nós retornemos à essência, para que nós retornemos àquele que nos criou, aquele que é amor. Então percebam que nós voltamos e estamos falando sobre o amor. Quando vamos pensar na nossa vida individualmente, e isso eu considero importantíssimo, nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao egoísmo, pelo contrário, nós estamos aqui fazendo uma referência importante à consciência, a nós termos consciência de que somos seres que fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, mas que temos todas as possibilidades e todas as potencialidades dentro de cada um de nós para nos tornarmos luz, para evoluirmos e alcançarmos esse estágio de luz na nossa caminhada evolutiva. Então, vejam só, quando nós estamos vivendo essa experiência na nossa atual existência e nós buscamos um sentido, porque se nós não buscarmos esse sentido, a nossa vida ela vai se tornar mais desafiadora ainda. Por isso, nós observamos, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando, esse momento planetário, pessoas que estão enfrentando grande dificuldade
de vivenciar estes momentos de pandemia, de isolamento, de restrições. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda temos uma forte tendência de pautar a nossa existência para aquilo que é matéria, para as experiências materiais, para aquilo que é tão passageiro, tão fugidio como a nossa experiência na carne. E muitas vezes nós esquecemos de que os verdadeiros tesouros que vão nos preencher em todos os momentos da nossa existência, eles estão ligados ao quê? À imortalidade. Eles estão ligados à nossa experiência transcendente com a divindade. Então, são aqueles que a traça não vai corroer, que o ferrugem não vai escurecer. São aqueles que os ladrões não vão roubar, como nós encontramos na referência da fala de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, para nos exemplificar, para nos ofertar exemplos de amor infinito. Então, quando nós pautamos a nossa vida e nos preocupamos de forma demasiada com as questões da matéria, nós nos deparamos com um momento em que estamos todos colocados na mesma categoria. E estamos todos submetidos às mesmas condições e, mais do que nunca, estamos em contato conosco mesmo, porque estamos distantes fisicamente do nosso próximo. E aí, então, muitas pessoas iniciam um processo íntimo de e agora? Tá tudo diferente, tá tudo perdido, o mundo parece que não tem esperança, que não tem chance de dar certo. Nós assistimos situações tristes acontecerem nos meios de comunicação, relatando a gente, e agora, o que vai ser de nós? Se nós, meus amigos, não tivermos esse olhar de amor, e principalmente neste momento de alto amor, porque é necessário que a gente cuide do nosso íntimo, que a gente cuide do que é interno, do que é nosso, e que muitas vezes nós fugimos, porque temos dificuldade de entrar em contato com aquilo que é nosso. Por isso nós fugimos tanto de nós mesmos. Por isso é tão mais fácil olhar o outro, a vida do outro, as condições do outro, os dramas do outro, do que os nossos. Se nós não assumirmos essa postura de tomarmos as rédeas da nossa vida, de uma vez por todas, nós encararmos as nossas sombras, nós amarmos as nossas dificuldades, nós acolhermos a nós mesmos e dizermos a nós que nós podemos, de que é possível nós auxiliarmos a construção desse novo mundo, desses tempos que já são ditos lá desde o século XIX, quando Kardec estava ali organizando a codificação da doutrina espírita, as obras básicas, que a Gênese foi lançada, em que dizia que nós somos agentes dessa transformação. Mas se nós não optarmos, porque é uma escolha porque temos o livre-arbítrio, porque somos seres inteligentes, porque somos espíritos habitando neste momento um corpo físico. Nós não somos a carne. Nós não somos essas características, esse fenótipo que é claro, visto. Nós somos muito mais do que isso. E nós precisamos optar de uma vez por todas, vivermos a experiência de sermos mais do que isso. Porque senão os dias eles de fato ficarão muito mais nublados, muito mais envoltos por essa energia que realmente está desafiadora, está pesada, carregada. Então, se a gente opta por nos acolher, por nos amar, por dizer a nós mesmos que nós somos os responsáveis pela nossa vida, que nós temos a opção de sermos felizes mesmo em meio ao caos. Porque não é o outro que vai dizer da nossa felicidade. Não é o outro
que vai colocar para nós como é que deve ser, como é, porque é uma tendência nossa, por isso, porque nós nos escondemos. Porque nós ficamos à margem de nós mesmos. Porque nós deixamos de lado o protagonismo das nossas existências. Então, o outro vai ser sempre o condutor da minha vida. O outro vai dizer quando eu estou alegre, quando eu estou triste. O mundo, as situações do mundo vão dizer como nós estamos. E quando nós tomamos essas rédeas, quando nós dizemos para nós mesmos que nós somos capazes, não é que não viveremos dias desafiadores. Não é que não teremos problemas, não teremos dificuldades em família, no trabalho, no mundo ao redor. Teremos sim, mas nós estaremos mais bem equipados, mais bem preparados para vivê-las. Porque nós vamos entender que essa experiência ela é passageira, que nenhum mal dura para sempre. Que nenhum momento, por mais difícil que seja, precisa dizer para nós como é que nós temos que viver, que tem que nos comandar. Quem precisa nos comandar é a nossa essência. E a nossa essência está ligada à divindade, está ligada a Deus, que nos dotou de inteligência, que nos dotou de livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Então, é necessário que nos tornemos, meus amigos, protagonistas das nossas existências. E se nós não desenvolvemos esse auto-amor, nós vamos ficar vivendo a superficialidade das situações e dos sentimentos. Não vamos nos enganar. Se nós temos uma sociedade adoecida, e não é à toa que nós estamos amedrontados por conta de um vírus, vejam só, de um vírus minúsculo, impossível de ser visto a olho nu, com esses olhos que nós temos da carne. Nós estamos amedrontados com algo minúsculo. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma sociedade ainda adoecida. E não é adoecida pelo Covid. Não é adoecida pelo Covid. A nossa sociedade, ela é adoecida principalmente porque nós, na maioria das vezes, das situações, nos esquecemos de Deus. E, consequentemente, nós nos afastamos do amor. E, como uma grande consequência, nós esquecemos de nos amar. É por isso que nós estamos adoecidos. É por isso que o Covid encontrou na Terra e em todos nós, habitantes deste planeta, na tentativa de uma regeneração, mas ainda em provas e expiações, é por isso que um campo fértil foi ofertado para o Covid, que não é um monstro, que não é esse terror, e aqui não dizendo contra todas essas situações que nós vivemos, as perdas dos entes queridos e por aí. Nós estamos aqui colocando que não é por acaso que o Covid encontrou nos corpos campo para se estabelecer. É porque nós somos ainda indivíduos adoecidos na individualidade. É por isso que nós temos uma coletividade que enfrenta o adoecimento. E como é que nós vamos resolver isso, meus amigos? Curando, tratando quem primeiramente? A nós mesmos. Porque se a gente se preocupa muito com o que está fora, se a gente se preocupa muito com o próximo, com o outro, e aqui eu estou colocando, novamente digo, não é de uma forma egoísta, mas é de uma forma consciente. Não estamos falando aqui de caridade, não estamos falando de perdão, estamos falando de consciência de que nós somos os primeiros necessitados desse amor e desse cuidado, de que não adianta a gente querer cuidar tanto do que está ao redor se nós não olhamos para nós com essa caridade, com esse afeto. Se nós não conseguimos nos perdoar, se nós não conseguimos nos aceitar como somos e amar quem nós somos, aquilo que nós já conquistamos. Às vezes eu falo aqui com o Thales, é engraçado, porque ele fala, menina, você se acha, né? Eu falei, não me acho não, acho que isso é consciência, que eu brinco com ele e falo,
Nossa, mas eu tô melhor, você não acha não que isso aqui, né? Eu sou uma pessoa assim que já conseguiu dar uns passinhos ali. Menina, você, eu falei, não, mas é porque a gente precisa fazer essa autoavaliação de nós mesmos. Eu falo assim, brincando, claro, porque às vezes eu falo brincando, falo também com pessoas próximas, né, que amigos, enfim, família, falo, ó, você já viu como você tá melhor? Porque você tá convivendo, né? Mas, assim, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação de nós mesmos, nós pararmos e, de fato, olharmos com esse amor, com esse cuidado, da mesma forma que nós vamos encontrar uma infinidade de possibilidades que ainda temos para aprender, para crescer, nós já vamos perceber o quanto nós estamos melhores. E isso é maravilhoso. E não é com a vaidade, mas é com alegria. Porque o Evangelho de Jesus nos diz que nós podemos ser muito mais do que somos. Vós sois deuses. Podeis fazer muito mais do que acredita que pode. Nós podemos fazer muito mais do que a gente acredita. Por quê? Porque a gente se subestima. Porque a gente perde muito tempo com aquilo que não vai nos preencher. Nós perdemos muita energia, nós nos desgastamos muitas vezes com aquilo que é tão passageiro como essa experiência e nós esquecemos de olhar para aquilo que nos foi ofertado por Deus na sua infinita misericórdia. Aquilo que está ao nosso redor, desde as pessoas, aos objetos, às experiências, aquilo que nos rodeia e que nos foi dado para o melhor, para o nosso crescimento, por amor, e não do contrário. E não nós estarmos sempre achando que a vida do outro é mais fácil, que a vida, que a casa, que a família, que o casamento, que as relações do outro são sempre melhores, mais tranquilas, nossa, mais pacíficos do que as nossas, porque nós não estamos vivendo a vida do outro. Porque se a gente vivesse, a gente ia ver como era. E a vida dele é o que ele necessita para a experiência dele. E o que nós possuímos, não no sentido de posse, mas aquilo que nos foi, como eu disse, dado, emprestado por um tempo por Deus, é aquilo que nós precisamos. São essas pessoas que nós precisamos amar. É a nossa família que nós precisamos aprender a conviver. São com essas pessoas que nós vamos construir, primeiramente, esses laços de aproximação, aparar essas arestas, que aqui estamos para isso, para sermos felizes, meus amigos. Nós não estamos na terra para ser tristes, nós não estamos na terra para viver em decadência, para viver nessas dificuldades. Nós precisamos amar essas dificuldades. Parece que é muito utópico isso, mas não é. É um despertar. E esse é um outro ponto interessante, porque nós não podemos exigir que esse despertar, ele aconteça no mesmo tempo para todos. É necessário que a gente aprenda a respeitar o tempo do outro, respeitar as escolhas do outro, respeitar o caminhar do outro, amar as diferenças. As diferenças, elas são maravilhosas. Já imaginou se todo mundo fosse igual? Meu Deus do céu! Como é que seria? A gente tem dificuldade. Sabe por que a gente tem dificuldade de lidar com a diferença? Porque a diferença nos coloca em xeque. A diferença, aquilo do outro que nos incomoda, que mexe com a gente, é porque nós ainda sozinhos não temos essa capacidade de mexer com a gente mesmo. As experiências de amor e de auto-amor, elas são maravilhosas com a participação do outro, que pode parecer aquela pedra no nosso sapato, que pode parecer que foi colocado ali, meu Deus, por que aquela pessoa? Mas sim, é para que a gente exercite esse amor, esse acolhimento, essas possibilidades de afeto que todos nós possuímos. Não é um privilégio de uns em detrimento de outros, entendem? Não é dado a um e não é dado ao outro.
As oportunidades, elas são ofertadas. O banquete está aí para que todos nós nos sirvamos, para que todos nós possamos experimentar esse manjar divino, esse manjar dos deuses que é o Evangelho de Jesus. Mas nem todos estarão vivendo e viverão desta mesma forma a experiência, e nem por isso devem ser colocados como algo que não é levado em consideração. Pelo contrário, quando nós nos amamos e quando nós temos esse olhar de cuidado, nós ampliaremos essa nossa capacidade de olhar o outro também com esse amor, também com esse cuidado. Porque nós vamos perceber na experiência do alto amor que nós somos o tempo inteiro amados por Deus. Que nós somos o tempo inteiro acolhidos na nossa inferioridade. Que nós somos o tempo inteiro necessitados dessa compreensão, desse acolhimento, desse afeto. E por que não ofertar também ao outro esse afeto, esse acolhimento, esse amor? Na experiência do alto amor, nós vamos nos perceber frágeis ainda. E isso não é ruim. É importante que a gente ame as nossas fragilidades, que a gente não negue as nossas dificuldades, as nossas inferioridades. É necessário que a gente olhe com coragem para elas, porque senão nós vamos o tempo inteiro viver nessa superficialidade, viver relações superficiais, viver experiências superficiais. E o que Deus quer de nós é que nós mergulhemos. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos vivendo um vazio. É por isso que muitas vezes ao redor algumas coisas parecem não fazer sentido, porque nós ainda não mergulhamos. Nós ainda não nos oportunizamos esse mergulho íntimo que é curador de nós mesmos. Esse mergulhar, esse se auto-observar, esse voltar para si, é uma experiência que precisa ser construída diariamente. E a experiência agora, mais recente que nós vivemos, estamos vivendo com a pandemia, meus amigos, vamos observar como ela quer nos mostrar o quanto nós precisamos voltar para nós mesmos. Encontrar o endereço da nossa essência. Porque perdemos muito tempo com aquilo que preenche os nossos sentidos materiais. Com aquilo que enche a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar. E aí a gente vive nessa corrida desenfreada para saciar esses desejos da matéria. São as fotos, são as redes sociais, são os relacionamentos, é o trabalho, é o sucesso, é o dinheiro, é isso, é aquilo. E quando nós paramos para observar, nós estamos sendo movidos pela experiência materialista, pelo pensamento materialista, que foi durante muito tempo aquilo necessário para nos impulsionar. Mas nós já vivemos tempos em que necessitamos de algo além, de algo a mais, de buscar essa experiência do transcendente, de buscar essa experiência com aquilo que de fato vai preencher esse vazio que muitos de nós sentimos e não sabemos por que ou como. O porquê ou como se encontra nessa necessidade de nós nos entendermos como seres espirituais, como imortais, como aqueles que já viveram experiências, viverão muitas outras, mas que estamos agora vivendo essa, pelo amor do nosso Pai, pela misericórdia divina. E nós vamos brigar o tempo inteiro com isso. Minha vida está muito difícil, é muita coisa para a gente resolver, para a gente fazer. São muitos momentos, são pessoas. Por quê? E a gente esquece de agradecer.
E a gente esquece de olhar para todos os momentos, situações, pessoas que chegam até nós com esse olhar de gratidão. Nós vamos conseguir todos os dias? Não, mas nós precisamos tentar. É um exercício. Lembra o que eu falei no início? É uma construção. E uma construção a gente faz como um tijolinho depois do outro. Com paciência. Eu gosto sempre de lembrar da história, a gente usa muito na evangelização, né? E aí a pessoa que tem já uma alma evangelizadora não esquece disso. Eu gosto muito de lembrar da história dos 3 porquinhos. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, enfim, né? Passado por essa experiência de conhecer a história. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós ouvimos ali a história dos 3 porquinhos e a gente fala, nossa, como aquele primeiro porquinho, ele não foi tão inteligente, né? O segundo também não, foi muito apressado, queria resolver rápido. E ali, mas aquele último, tá vendo como ele foi esforçado, ele acreditou, ele confiou, ele foi... A gente acha muito bonito. Mas quando a gente busca a identificação com aquela história, a gente percebe o quê? Que nós somos aquele último porquinho que teve paciência, que teve cautela, que foi muitas vezes zombado, que foi tido como lerdo e por aí vai. Nós, na maioria das situações, meus amigos, somos aquele primeiro porquinho que quer resolver logo. O segundo, às vezes, que já gasta um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim, nós queremos receitas rápidas, melhoras rápidas, resoluções ligeiras. E acreditamos que isso vai nos sustentar. E não vai, porque na primeira ventania, no primeiro vendaval mais forte que der na nossa vida, a nossa construção, ela vai parecer que não existia. Ela cai por terra. E aí nós ficamos como perdidos, desprotegidos. O que não aconteceu com aquele porquinho que perseverou, que acreditou, que teve paciência com ele mesmo, com as limitações dele, mas que ele construiu de fato algo concreto, algo que vai resistir às tempestades da vida. São essas construções, meus amigos, que nós precisamos voltar a nossa energia, voltar o nosso olhar, voltar o nosso desejo. São construções concretas que vão demorar um pouco mais de tempo, que vão demandar de nós capacidades que nós achamos muitas vezes que não temos, mas nós temos. E que se nós colocamos o amor nessa experiência, ela se torna mais amena, ela se torna mais possível de ser alcançada. Entendem? Então pode ser que pareça que nós somos assim às vezes meio bobos, que não estamos entendendo muito bem o que está acontecendo. Será que a pessoa não está percebendo, né, que aquela outra está ali querendo, né, passar a perna, querendo fazer um mal, querendo... Tá, a gente está percebendo. Mas é porque nós estamos escolhendo fazer o quê? Preparar o nosso coração para as tempestades maiores que virão. Essas são ainda pequenas. Então nós vamos encarar com o quê? Com paciência, com fé, com oração, com confiança de que no leme das embarcações das nossas vidas está Jesus. E Jesus, ele não reagia, ele agia. Jesus não reagia, meus amigos. Jesus, ele agia. Agia com amor. Agia com pacificação. Agia com afeto. Agia com caridade. Jesus é o modelo e guia das nossas existências. Porque nós estamos escolhendo outros ídolos, outros exemplos para guiar os nossos passos, guiar as nossas vidas, se nós temos a Ele a todo momento, disponível para nós. Somos nós que nos afastamos dele. Não é Jesus que está longe de nós. Não é Deus
que está distante, impossível de ser acessado. Somos nós que escolhemos viver muitas vezes distantes do nosso Pai. Somos nós que, em muitas situações, escolhemos a matéria em detrimento do que é eterno, em detrimento do que é imperecível, em detrimento dos tesouros que vão nos proteger, assim como aquele terceiro porquinho, das tempestades, dos vendavais, dos furacões da vida, como esse que nós estamos vivendo agora. Então, toda vez que eu vejo alguém dizer que perdeu essa esperança, que não sabe porque o mundo está dessa forma, que as coisas realmente estão... Nós precisamos mostrar a essas pessoas que existe um além deste momento e que existe um porquê de vivermos esse momento e que essa experiência de construção, no sentido das nossas existências, precisa ser uma construção individual. Porque se nós melhoramos esse indivíduo, nós melhoramos a coletividade. Porque se um indivíduo consegue se modificar intimamente, é uma vitória. Nós precisamos nos alegrar. Precisamos nos alegrar por nós, precisamos nos alegrar pelo outro. Nós enfrentaremos dificuldades? Enfrentaremos. Nós enfrentaremos julgamentos? Enfrentaremos. Nós enfrentaremos aqueles que vão querer nos dizer que nós fizemos isso ou aquilo? Enfrentaremos. Mas nós precisamos estar centrados. Quando nós estamos centrados, nós estamos em quê? Nós estamos na companhia de Deus. Nós estamos com a nossa consciência alinhada com a nossa essência e nós estamos sentindo a todo momento o cuidado do nosso Pai por nós. Nós estamos sentindo a todo momento que não estamos sozinhos. E na experiência do alto amor, nós vamos primeiramente perceber que esse universo maior habita em cada um de nós. Habita no nosso íntimo. De que nós não precisamos de muito, meus amigos, para sermos felizes. De que nós não precisamos de muito para sorrir. De que nós não precisamos de muito para acordar todos os dias e agradecer a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Se nós nos amamos, se nós temos consciência das nossas sombras e se nós temos consciência de toda a luz e de todas as possibilidades que habitam o nosso íntimo, que habitam o nosso coração, que habitam a nossa alma, nós estamos capacitados, nós estamos carregados, munidos das armas das quais o mundo mais precisa. Porque as armas bélicas nós já temos muito. As armas químicas nós as temos bastante. Nós precisamos das armas do amor. Nós precisamos das armas da paz. Nós precisamos das armas dos verdadeiros sentimentos. Nós precisamos das armas das consciências tranquilas e que descansam na certeza de que estão buscando o caminho correto. Não é que sempre nós vamos conseguir, não é que todos os dias serão de êxito, mas é que nós vamos entender que o erro, ele é necessário, de que cair muitas vezes nos capacita para um novo voo, para um levantar mais seguro, de que aquele tropeço, de que aquela dificuldade, de que aquela pessoa que você acreditava e que agora talvez não seja, todas essas experiências são para o nosso crescimento, são para o nosso melhoramento, são para a nossa evolução. E nós vamos buscar o quê? Amá-las, respeitá-las, respeitar o tempo de cada um, respeitar a experiência de cada um, respeitar o espaço de cada um, mas tendo coragem de fazer o seu, de não ficar à margem desses acontecimentos. Porque se nós pensamos que o bem não existe no mundo, nós estamos muito enganados, meus amigos. O bem existe e existe de forma linda. Basta que nós voltemos o nosso olhar e tenhamos a coragem de pôr em prática esse bem, de pôr em prática esse amor, de não nos escondermos por vergonha,
por achar que vamos ser ridicularizados, por achar que vamos ser bobos, por achar que vamos ser inocentes, por achar que não seremos aceitos. Nós precisamos ter coragem e, com essa coragem, mostrar para nós mesmos, primeiramente, que nós somos capazes. E assim, nós vamos então criar essa energia e contagiar o outro. Contagiar o outro no bem. Contagiar o outro na alegria de servir a Jesus, de servir a Deus. Nós não estamos falando isso aqui de uma forma de idolatria. Nós estamos falando isso aqui de forma, meus amigos, conscientes e certos de que nós somos filhos de Deus. Todos nós. E que muitas vezes, quando nos afastamos disso, é que a nossa vida perde o sentido. É que a nossa vida parece que desanda. Parece que não há esperança. Parece que está tudo muito difícil mesmo. Mas é por isso que nós estamos recebendo esse convite. O convite que a pandemia, o convite que essas dificuldades sociais, políticas, econômicas e individuais estão nos mostrando. Nós não estamos vivendo em primeiro plano uma crise do Covid. Nós estamos vivendo em primeiro plano uma crise do indivíduo. Do indivíduo que está desacreditado dele mesmo. Por quê? Porque não está exercitando esse auto-amor. Porque não está olhando para si como filho de Deus. Porque não está olhando e percebendo em si a capacidade que nós temos de mudar quem? O mundo, primeiramente, mudando a nós mesmos. Então não adianta a gente querer dizer que a culpa de tudo é do outro ou de uma situação externa, como agora a pandemia. Nós precisamos querer, nós precisamos ter vontade, movimentar essas potências, como Leon Denis diz que nós possuímos no nosso íntimo, essas potências adormecidas. Então, se a gente não acredita que pode, já é o primeiro passo para o fracasso. E eu não estou dizendo aqui de um fracasso material. Eu estou dizendo aqui de um fracasso emocional, psíquico, em que a gente fica dizendo o tempo inteiro para a gente mesmo que é isso mesmo, tá tudo assim, a gente vai entregar os pontos. Nós não vamos, meus amigos, entregar os pontos. Jesus nunca entregou. Nunca entregou os pontos. Por que nós vamos entregar? Se nós o temos como modelo, se nós somos filhos do mesmo Pai, que Ele também é filho, nós não devemos entregar os pontos. A gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa acreditar no melhor das pessoas. A gente precisa acreditar que sim, que existe uma saída, que existe um caminho e que nós somos esse caminho, o caminho para a melhoria do mundo, o caminho para a melhoria da nossa sociedade, o caminho para a melhoria das nossas relações. É necessário que a gente queira ser essa melhoria, que a gente queira fazer a diferença no mundo, com pequenas atitudes. Sabe aquela estrelinha, aquela história, né, da estrelinha do menino que estava ali jogando, devolvendo as estrelinhas para o mar, e aí a pessoa passa e não entende o que aquele menino está fazendo, mas não, eu posso não estar fazendo uma grande coisa para o mundo, mas eu estou fazendo a diferença para essa situação, para essa comunidade, para esse núcleo, para aquela pessoa, para mim. Eu estou fazendo a diferença. Não adianta a gente querer abraçar o todo, abraçar o mundo, se nós não estamos nos abraçando, se nós não estamos nos acolhendo, se não estamos nos amando. É importante que a gente cuide de nós. É necessário que a gente cuide da nossa saúde, que a gente cuide do nosso corpo físico, sim. Cuidar do corpo e do espírito está no Evangelho de Jesus. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, a gente precisa cuidar do ambiente que nós vivemos. Nós precisamos cuidar da natureza, que é nossa irmã, não é nossa serva. A natureza não é nossa serva. A natureza é nossa irmã.
E a gente precisa amar essa nossa irmã. A gente precisa amar os animais, as plantas, os recursos hídricos. Nós precisamos entender que esses seres são nossos, são participantes importantíssimos na nossa existência, para a evolução do nosso planeta, que não estão aqui somente para nos servir e fazer aquilo que nós queremos com eles. Nós precisamos, para além de amar a natureza, entender que temos uma relação direta com ela, que nós emanamos, que nós recebemos. Nós precisamos, meus amigos, viver um estado de oração. Quantas vezes nós nos esquecemos de orar? Quantas vezes nós vivemos o turbilhão do dia, da semana, do mês, e quando a gente vai se dar conta, meu Deus, eu não estou orando. E não é parar, vou aqui agora orar, fechar os meus olhos. Pode ser assim? Pode. Mas o estado oracional é algo que precisa nos acompanhar na nossa vida, independente de onde nós estejamos, a todo momento. Porque é o nosso contato direto com Deus. Quando a gente não está nesse contato com Deus, nós nos sentimos o quê? Sozinhos, solitários. Parece que as coisas não estão encaixando, que ninguém me entende. Porque a gente está mais preocupado com o mundo, com os aplausos do mundo, com os olhares do mundo, com as afirmações do mundo, e não daquele que nos criou, daquele que é perfeito, daquele que nos ama, daquele que nos acolhe, que nos entende, que nos perdoa. Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele nos preenche, Ele preenche a tudo, Ele está em todo lugar, na natureza, no canto dos pássaros, na beleza das flores, nos animais, nas pessoas ao nosso redor. Se nós enxergamos Deus na nossa vida, em todos os locais, em todos os momentos, como é que a gente não ama? Como é que a gente não quer viver em paz? Como é que a gente não acredita? E nós não estamos falando aqui desse amor matéria, desse amor que nós temos uma ideia muito ligado à simbologia do feminino e do masculino. Nós estamos falando aqui desse sol que irradia, desse sol que preenche as nossas vidas. Nós estamos falando desse alimento para as nossas almas, que transcende a relação homem-mulher, que transcende a matéria. Nós amamos quando estamos em paz. Nós amamos quando nós ajudamos o próximo. Nós amamos quando servimos a Deus. Nós amamos quando praticamos o Evangelho de Jesus. Nós amamos quando nós protegemos a natureza. Nós amamos quando nós economizamos água na nossa casa. Nós amamos quando nós respeitamos os animais. Nós amamos quando nós acolhemos a diferença, quando nós respeitamos o próximo como ele é, independente da sua cor de pele, independente da sua opção sexual, independente da sua condição financeira, independente do que ele vista, do que ele viva, de como está o cabelo dele, a roupa dele. Pouco importa. O que importa isso? O que isso diz quem nós somos? O que isso nos gabarita para vivermos o Evangelho de Jesus? Nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós que conhecemos Jesus, nós que já fomos tocados pelo amor de Deus, nós precisamos acreditar e fazer a diferença. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo igual a todo mundo? Então tem alguma coisa errada. Nós estamos nos deixando abater? Tem alguma coisa errada. Nós estamos desacreditando de que Deus quer o melhor para nós? Nós estamos achando que Deus está nos punindo? Tem alguma coisa errada. A gente precisa encontrar a rota novamente. A gente precisa alinhar os nossos desejos, os nossos sonhos, que são todos muito válidos, mas nós precisamos alinhá-los com quem? Com a nossa essência. Porque senão a gente vai perder um tempo danado,
para depois entender que deveríamos ter feito aquilo que não fizemos. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir os convites da vida, os convites para sermos felizes, os convites para nos deliciarmos com as riquezas verdadeiras e não com aquelas que vão nos aprisionar, que vão causar dependência, que vão nos aproximar, nos prender à matéria. Nós precisamos querer viver as experiências que vão nos libertar. Libertar esse pássaro, libertar essa luz que todos nós somos. Libertar toda essa potencialidade. E se a gente ama, meus amigos, se a gente coloca amor naquilo que a gente faz todos os dias, independente do outro. Ah, o outro não fez. Não fez. Ah, o outro não entendeu. Não entendeu. Ah, o outro não retribuiu. Não retribuiu. Ponto. O outro nem viu, nem ouviu. Não viu, não ouviu. Paciência. É uma construção. Vamos lembrar do terceiro porquinho. Que se a gente coloca aquilo que é muito rápido, que é muito fácil, ó, passou a ventania, foi tudo embora. Mas se a gente tem paciência, se a gente persevera, se a gente acredita e às vezes parece meio bobo, meio tolo, eu acho que é porque a gente está no caminho certo. Isso me alegra. Às vezes, quando eu penso assim, sabe, que as pessoas acham que não tá entendendo muito bem, não tá... Isso me alegra. Porque eu quero acreditar. Eu quero acreditar que a gente precisa ver a vida assim. Eu quero acreditar que a gente precisa fazer, independente do outro fazer. Eu quero acreditar sempre, sempre, que vale a pena a gente perdoar, que vale a pena a gente acolher, que vale a pena a gente estender a mão, que vale a pena a gente ser irmão. Eu quero sempre acreditar no melhor do mundo. Eu acho que o dia que eu não acreditar nisso, não sei como vai ser. E a doutrina espírita, e não só a doutrina espírita, eu acredito que isso precisa, na verdade, transcender. Porque as religiões, elas são ainda necessárias, porque nós ainda necessitamos estar em determinado pensamento, estar em sintonia com determinada linha, né, de condução desse pensamento. Mas, para além da religião, de todas as religiões que merecem o nosso respeito, que merecem todo o nosso acolhimento, toda a nossa admiração, é para além disso, sabe? É um sentimento de ser cristão. É um sentimento que precisa nos acompanhar, independente se as pessoas estão nos vendo, se elas estão observando, se nós estamos sendo vistos. É algo que precisa ser da nossa intimidade. Não adianta a gente conhecer o Evangelho teoricamente de trás para frente e conhecer as obras e ler se no dia a dia nós não colocamos em prática. Não adianta a gente estar fisicamente na igreja, no templo, no centro espírita, se nós não estamos no coração. Não adianta a gente estar no mundo se nós não, dentro de nós, não existe essa sensação de que Deus habita de fato a nossa essência, sabe? Então, é por isso que eu acredito muito que seja uma construção. É um passo depois do outro, é um momento depois do outro. Não precisamos nos pautar, meus amigos, na vida de ninguém, na caminhada de ninguém, querer ser igual a ninguém. Nós podemos ter aqueles que nós admiramos, né, os nossos ídolos, nós podemos, mas a caminhada é nossa, a construção é nossa. Vamos acreditar em nós, vamos acreditar que nós podemos, no nosso próximo, vamos tentar acreditar no melhor das pessoas. E se as pessoas não derem ainda o seu melhor, paciência, é o momento de cada uma, sabe? A gente precisa contribuir para o mundo, eu penso, de uma vez por todas, de forma positiva, porque negatividade já existe, e existe muito ao nosso redor. Os pensamentos doentios, as energias deletérias, elas existem muito, elas nos enfraquecem, muitas vezes elas nos sugam. Então, nós precisamos querer fazer essa diferença na vida das pessoas, sorrir,
nos alegrar pelos nossos amigos, pelos encontros, pelos reencontros, pela nossa família, hoje em especial, por aquelas que são, acho que não tem muitas palavras, né? É algo que a gente sente e que precisa de fato ser sentido, porque palavra por palavra é muito fugitivo, mas é muito profundo o ser mãe, é muito profunda a experiência do amor, mas ela é extremamente possível. E é nisso que nós precisamos acreditar. O mundo, ele clama por isso, sabe? O nosso planeta, ele pede a cada um de nós isso. Ele pede essa compaixão, ele pede essa pacificação, ele pede que a gente queira oferecer a outra face. Ele pede que a gente não revide, que a gente não queira pagar na mesma moeda, que a gente acredite que mesmo parecendo bobo, é melhor oferecer a outra face, que mesmo parecendo meio tolo, é melhor você oferecer rosas, porque na mão daqueles que oferecem rosas, sempre o perfume vai ficar, sempre o perfume vai estar, e é esse perfume, são esses tesouros, são essas experiências verdadeiras, concretas, reais, que nos preenchem. Então, toda vez que vocês estiverem se sentindo sozinhos, vazios, busquem a Deus. E isso é independente de religião. Busquem o amor. Busquem em oração estar próximo desse amor. Queiram viver esse amor. Queiram ser esse amor. Porque é esse o desejo que neste momento habita o meu coração. Durante todo o dia, quando a gente para observar o tanto de amor que nos rodeia, na nossa vida como um todo, né? Como nós somos abençoados, como nós somos protegidos, quantos males poderiam nos acometer e não chegam até nós, como mesmo aquela situação mais difícil poderia ser pior e não é por conta desse amor. Tudo poderia ser muito pior e não é, gente, não é. Por quê? Por conta desse amor. Então, se habita em nós esse amor, se nós nos amamos, se nós escolhemos ser esses agentes de levar ao outro, onde quer que nós estejamos, essa energia, mesmo que o outro não queira, mas se mantenha firme no seu propósito, sabe? Mesmo que ao redor todo mundo diga o contrário, mesmo que não acreditem em você, mesmo que achem que é falso, que não pode ser verdadeiro, como é que pode, né? Aquela pessoa ali ser daquela forma, não tá vendo que aquilo é fingimento, não tá vendo que isso não existe, não tá vendo que não vai dar certo. A gente ouve, a gente entende que é o momento do outro, a gente acolhe aquele desejo e dentro de nós transbordamos, transformamos e transcendemos aquele desejo. Para quê? Para amar. Essa é a nossa destinação. Então eu queria, de todo o coração, né, dizer a vocês que tenham a certeza de que o que nos sustenta é esse amor. Que a gente tenha coragem de acreditar nesse amor, de viver essas experiências, de não acharmos que é bobagem, de não acharmos que não, a gente está perdendo tempo. A gente nunca perde tempo por fazer o bem. A gente nunca perde tempo por nos doar, por doar para o outro o melhor que existe em nós. Mas não esqueçam, primeiramente, construir em nós mesmos essa fortaleza de amor. Construir dentro de cada um de nós, de todos que aqui estamos, dos que vão nos ouvir posteriormente, dos que já passaram pela nossa vida, né, dos que ainda chegarão na nossa caminhada, que nós optemos por deixar essas marcas independente do outro, independente da escolha dos caminhos, do que aconteça, que a gente opte por seguir na consciência tranquila, no caminho reto desse amor. Eu agradeço imensamente a oportunidade da gente estar aqui hoje, né, desse encontro maravilhoso, de sentir, né, as presenças, de sentir como as coisas elas caminham na nossa vida para o melhor. Né? Talvez há um tempo atrás, né, se alguém perguntasse, se eu até acreditaria que
estaríamos aqui hoje, eu duvidaria, sabe, um pouco, porque como minha experiência tem sido muito forte com essa questão da pandemia, né, do Covid, por trabalhar na linha de frente, por estar vendo tanta coisa acontecendo, por ter tido tanta proximidade com o próprio vírus, sabe? E às vezes me questionar, meu Deus, como que eu não peguei né? Como que eu não peguei Covid? Será que eu não peguei mesmo? Será que a gente às vezes fica se questionando, sabe? Será que, nossa, por quê, né? E aí, uma certeza dentro de mim, ela é perene, sabe? Nós somos muito amparados. Muito amparados. A todo instante nós somos protegidos, sabe? É muito além de uma máscara, é muito além de um álcool em gel, que são instrumentos importantíssimos. Inclusive, acreditem nisso, usem máscara, usem álcool em gel, se protejam, não esmoreçam. Eu sei que às vezes é difícil, é meio chato, é calor, é incômodo, mas é um cuidado, é uma forma também de amar, é uma forma também de nos amarmos, nós protegermos a nós mesmos e protegermos o outro. Mas assim, é muito além disso. Protejam, sim, o nosso corpo físico, né, os corpos físicos, mas a gente precisa, acima de tudo, proteger a nossa alma. A gente precisa, acima de tudo, alimentar todos os dias o espírito que nós somos, com essa fé, com essa esperança, levantar todos os dias e dizer obrigada, meu Deus, porque mais um dia surgiu, mais um dia, tantas oportunidades que eu terei de fazer o melhor, tantas oportunidades eu terei de levar um pouco de alegria, de levar um sorriso, um consolo, uma palavra, de ouvir. Às vezes o outro só quer ser ouvido e a gente não tem tanta paciência de ouvir. Que nós sejamos todos os dias, meus amigos, esses instrumentos de Deus na vida do nosso próximo. Que nós optemos por produzir em nós as energias do amor, nos amando, nos entendendo, nos protegendo, nos perdoando, para que então nós consigamos ampliar e tocar o outro com essa energia. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todo mundo que ouviu, que passou um pouquinho, que já foi, que ficou, não importa, né? Eu acredito que todo mundo aqui ouviu o que precisava ser ouvido, mesmo que tenha sido rapidinho, mesmo que tenha sido uma passagem. Acredito muito nisso, né? Vamos então amar, vamos então respeitar, vamos então querer viver, né? Mesmo que em meio a muitas dificuldades, a muitas tribulações, mas vamos ter essa coragem, vamos ter a perseverança, não vamos desistir, não vamos desistir da vida, não vamos desistir das pessoas, não vamos desistir do nosso próximo, não vamos desistir nunca, nunca de nós, não vamos desistir nunca de amar. Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Oh. E quando você fala do tijolinho e tijolinho, a gente tem que falar do processo, que a gente tem que amar o nosso processo. Quando você fala que esse auto-amor ele é construído no tijolinho, a gente tem que entender que esse tijolinho é um processo. E a gente tem que amar o processo que nós estamos. Tem momentos que a gente vai cair, a gente tem que levantar e prosseguir. Sem distrações, porque se a gente se distrai, a gente perde o foco. E é como você disse, é olhar para frente, entender que o nosso foco está ali. Olhar para lá, se amar, porque a gente também só vai poder doar para os outros aquilo que nós conseguimos construir para nós. Exato. Eu me olho, se eu me acolho, se eu me abraço, se eu consigo olhar para mim com compaixão, misericórdia, é assim que eu vou poder olhar para o meu próximo. Marcela, muito obrigada. Cada palavra que você falou, acho que caiu como gota de esperança nesse momento tão difícil, nesse momento de desafio, de grandes desafios que nós estamos vivendo. É uma pandemia que nós estamos vivenciando de um vírus, mas você sabiamente colocou que se nós não conseguirmos olhar para dentro, nós vamos viver outras pandemias existenciais, que são pandemias que
causam dores na nossa alma. Então a gente tem que aproveitar essa pandemia exterior para olhar para dentro da gente. Porque quando a gente construir essa casa que o terceiro porquinho construiu, mais firme, na rocha, com ciência, com calma, sabendo, entendendo que é assim que eu devo fazer com calma, entendendo o processo, essa casa ela vai conseguir proteger de verdade das invernias existenciais. A doença está aí porque nós precisamos das doenças. E consegue-se a cura de uma determinada doença, mas se a humanidade ela não se cura de si mesma, automaticamente ela providencia outras, para que as outras sirvam de reflexão para ela. Então, que a gente possa, como você falou, que a gente possa entrar em nós, a música tijolinho de tijolinho, que a gente possa colocando um tijolinho em cima do tijolinho e construindo esse alicerce dentro da gente de amor, de paz, de calma, de sabedoria e de comunhão com Deus. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, nada externo vai nos tirar do foco. Deus. Eu me lembrei, né, enquanto você falava rapidamente, porque eu penso, sabe, Cris, que a gente esquece muitas vezes de Jesus. E se a gente revisita, né, as histórias, as passagens, a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, nós vamos encontrar situações das mais diversas e que às vezes a gente pensa que, nossa, né, estou passando por uma dificuldade muito grande. Meu Deus, é porque a gente ainda não conhece de fato a história de Jesus. É porque Jesus ele enfrentou das maiores dificuldades possíveis que a gente possa ter noção. Né? E em todos os momentos ele foi um símbolo desse amor, desse entendimento, dessa compreensão, sabe? Eu acho que a gente acaba se perdendo ao longo da vida quando a gente elege outros ídolos para o nosso existir. Né? Quando os nossos sentidos eles ficam muito embriagados por tudo aquilo que é matéria, que nos enche de beleza material, física, externa, e a gente esquece de cuidar do que está aqui dentro. Né? E enquanto você falava, eu me lembrava daquela passagem que Jesus foi tocado por aquela mulher em meio à multidão. E ele sabia quem era a pessoa que tinha tocado ele. Né? Ele sabia que em meio a tantas pessoas tinha sido aquele coração, porque aquele coração de fato estava disposto a viver aquele amor, sabe? Então, assim, nós precisamos estar dispostos a isso. Não basta ser da boca para fora, entendem? Nós já passamos do tempo. Por isso que quando a gente diz que os tempos são chegados, que é necessária essa renovação, e o planeta ele está vivendo essa renovação já há algum tempo, a gente assiste, né, aí as crianças, esses novos seres que chegam com tamanha inteligência, com tamanha perspicácia, percepção das relações do todo. A gente assiste uma mudança na natureza, a gente assiste a uma maior ampliação da consciência mesmo, né, do ser humano enquanto espírito, claro, mas a gente precisa também desenvolver essa outra asa, que é essa asa dos nossos sentimentos, essa asa do amor que vai garantir que o nosso voo ele seja mais firme, ele seja mais seguro, para a gente não ficar assim, sabe, meio capenga. A gente reúne muitos conhecimentos, a gente reúne muita teoria, a gente reúne muita questão intelectual, o nosso intelecto está bem desenvolvido, mas a gente vai deixando de lado, sabe, aquilo que vai de fato nos gabaritar a ser aquele que vai ser percebido por Deus como um coração de fato disposto a uma mudança, de fato disposto a fazer a diferença no mundo, independente do que aconteça ao redor, independente do julgamento, sabe, independente do que as pessoas vão falar, vão dizer, vão pensar, você vai parecer, porque isso é muito presente nas nossas relações.
corações, Cris. Sabe? Isso é muito... a gente ainda se coloca muito como refém na mão do outro, refém dos acontecimentos, refém dos momentos. Gente, nós somos totalmente capazes de ser protagonistas. É isso que a gente precisa. Tomar para mim a minha responsabilidade. É a vida que me foi concedida. Por amor, por misericórdia. É necessário que a gente ame essa vida, as pessoas, os nossos embates, as nossas fragilidades. Sabe? Ter consciência disso e amar de fato, para que a gente seja aquele coração que Jesus, que Deus, eu vou encontrar ali, né, essa vontade sincera, esse desejo mesmo de fazer a diferença no mundo, e fazer a diferença do mundo para o bem, e fazer a diferença do mundo com as armas que Jesus sempre nos ensinou, que é a arma de uma consciência tranquila, de um coração em paz, e dessas mãos que estão sempre oferecendo rosas de amor por onde passam. Exatamente. E como você bem colocou, nas mãos que oferecem rosas sempre fica um cheiro, um perfume maravilhoso, não é? Muito obrigada, Marcela. Que Deus ele abençoe, ele proteja, ele guarde. Quero agradecer a presença, a participação de todas as pessoas que estiveram conosco, que estão até agora, aqueles que entraram e saíram. Algumas pessoas falam assim: nossa, essa palestra era para fulano. Não, não era para fulano não. Se fosse para fulano, ela estaria assistindo. É para você que está assistindo, é para mim que estou assistindo. E eu tenho certeza que essas palavras caíram como bênçãos em cada um que participaram aqui dessa sua reflexão. Que você sempre se mantenha na coragem de poder levar a mensagem de Jesus aonde lhe convidarem, aonde lhe chamarem. Que o ide e pregai seja uma constante na sua vida. Que você possa continuar iluminando caminhos, como você iluminou agora. Eu quero aproveitar para parabenizar a todas as mães que estão participando dessa live aqui agora. Que Deus abençoe cada uma de vocês, abençoe a mim, que sou mãe, abençoe Marcela, que é mãe de pet, porque mãe de pet também, não é? Eu também sou mãe de pet. Eu quero pedir que nós agora, na oração final, possamos elevar os nossos pensamentos para levar o nosso amor a todas as mães de luto que nesse dia podem estar se sentindo mais invadidas pela saudade dos filhos que estão fisicamente longe delas, mas elas sabem que eles vivem. E também levar o nosso amor para os filhos que estão aqui, as mães já partiram para o plano espiritual, que também estão longe deles, mas eles sabem que eles vivem. Um dia eles estarão juntos novamente. E eu convido então Marcela para fazer a oração final. Você pode fazer? Queridos, muito obrigada. A gente fica realmente assim muito emocionada, porque falar de amor, falar de Jesus é um grande presente, né? Ainda mais num dia especial como esse, em que nossos corações eles estão preenchidos mais do que nunca por esse amor, né? Voltados para a experiência desse amor, que seja constante. E nós queiramos viver todos os dias, como o Dia das Mães, como o Natal, como essas datas em que a gente se coloca à disposição da vivência e da construção desse sentimento maravilhoso. Então, deixo aqui meu abraço especial para todas as mamães, dos filhos, das duas perninhas, dos das quatro patinhas. Não importa, gente, não importa. Todos nós podemos e precisamos nos preencher com a experiência e com a vivência desse amor, independente de agora habitarmos corpos femininos, habitarmos corpos masculinos. A experiência do amor, ela precisa nos invadir, e esse é o nosso desejo em que a gente sente a presença de Deus nas nossas vidas, e que a gente sente a presença amiga, irmã, querida de Jesus na nossa caminhada. Que nós queiramos, meus amigos, hoje e sempre caminhar com Jesus. Que a gente opte sempre, quando formos desafiados,
tocados, como quando formos convidados, que nós optemos por Jesus, que nós optemos por amar e que este amor invada os nossos corações sempre, os nossos lares, preenchendo as nossas relações de entendimento, de paciência, de benevolência, de perdão, preenchendo os nossos dias com esse colorido que só o amor é capaz de dar. Acreditem sempre no amor, confiem nesse amor, queiram viver esse amor de forma concreta e real. Que Deus nos abençoe e que Jesus seja sempre o modelo e guia das nossas consciências, dos nossos passos, e que juntos formemos então essa teia, essa rede de amor a invadir o mundo, a envolver a nossa terra tão linda e tão necessitada deste sentimento e dessa experiência. Muito obrigada a cada um. Muito obrigada a todas as mamães que acreditam nesse amor e que vivem diariamente, independente da idade, independente do tempo que tenha se passado, esse sentimento de forma plena e de forma a compartilhar com todos aqueles que cheguem até nós, que passem pelos nossos caminhos, pela nossa vida. E se as pessoas ainda não se sentirem tocadas, não tenhamos medo, não desistamos, perseveremos, porque o tempo de cada um vai chegar. Os tempos são chegados. É tempo de amar, é tempo de plantar para sempre colher os frutos de luz que estão por vir. Gratidão a todos, gratidão a Deus e que assim seja. Que assim seja. Marcela, muito obrigada novamente, de novo. Obrigada. Você é uma linda. Parabéns por esses meninos maravilhosos, por ser mãe de pet, linda, junto com as crianças também, que é tão importante para todos, para os pets, para as crianças. É um grande exemplo que a gente não precisa dividir esse amor. O amor só soma, né? O amor só cresce. Quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente divide, mais ele multiplica. Mais ele multiplica, minha gente. A gente não precisa ter medo. Não precisa ser um em detrimento do outro. Cabe todo mundo. Não? Obrigada a cada uma das pessoas. Eu quero convidar as pessoas para terça-feira. Terça-feira nós estaremos com live novamente às 19 horas. Quem puder participar, vai ser muito bom tê-los novamente aqui. Marcela, daqui a um dia, vai estar voltando, falando para a gente novamente. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos. De paz. Beijo. Feliz dia. Fiquem com Deus.